Boa noite, queridos. O tema de hoje: vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Convido você para estudar a palavra comigo hoje. Boa noite a todos. Estamos começando o nosso encontro com Deus nessa quinta-feira e é uma bênção muito grande ter esse privilégio de falar com você nessa noite. Espero que essa mensagem chegue a muitos lugares. Você deve, depois que terminar, você deve espalhar, compartilhar isso nas redes sociais, coloque no Facebook e deixe as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Amém? Esse é o objetivo de hoje, ouvir a palavra de Deus. E o texto está ali em Romanos capítulo 12, versículo 21. Vá lá na sua Bíblia e você vai ver que é um texto maravilhoso, porque Paulo dá várias recomendações aos seus discípulos. Estou vendo o Francisco, estou vendo a Ana, né? Estão chegando os irmãos, é assim que a gente dá um início um pouquinho antes das 7 horas e assim vamos começar. Ó, o Marcos também aí, já chegando. Deus abençoe a todos que vão estudar a palavra comigo nesse instante. Toda quinta-feira, às 7 horas, eu entro um pouquinho antes para dar tempo das pessoas irem chegando, né? Mas o texto então está lá, Romanos capítulo 12, versículo 21, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha que interessante, o texto é maravilhoso. Na realidade, ele começa no versículo 17. Versículo 17, eu vou até ler o versículo 17 em diante, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem a todos os homens. Esse é um princípio bíblico, fazer o bem sempre a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem momentos que não depende da gente, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Deixe Deus cuidar das coisas, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, a cabeça do seu inimigo. Ele vai ficar assustado de ver a sua atitude. Versículo 21, texto de hoje, diz então: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Vamos então começar cantando a nossa doxologia, adorando a Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Estou vendo o Cristiano ali também. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vamos então cantar a doxologia. Baixinho aí onde você estiver, se puder, cante comigo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse é o nosso clamor. Senhor, nós te adoramos e pedimos que tu fales aos nossos corações. Romanos capítulo 12, versículo 21. A Deus Supremo, Criador, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus, o Filho, a Deus, o Pai, a Deus, Espírito, glória dai. Estou vendo a doutora Eliane também, aqui de Natal, médica, minha amiga, esposa do doutor Esaú. Deus abençoe você, viu, Eliane? A dona Shirley também, o Alex está aqui também, Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedir a direção dele
para a gente entrar logo no estudo da palavra em Romanos capítulo 12, verso 21. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite na tua presença. Quando nós invocamos o poder do Senhor, o Espírito Santo sobre a nossa vida, para que Ele possa transmitir a mim e aos que me ouvem a palavra de Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nutrir a nossa alma com os teus ensinos, para que vivamos uma vida que seja do teu inteiro agrado. Tem misericórdia de nós, fale ao nosso coração, ilumina a nossa alma. Te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Queridos, Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o princípio daqueles que querem servir a Deus. Eu sei que o mundo é cheio de vingança, é cheio de agressões, cheio de violência, cheio de traição, indiferença, ódio gratuito. O indivíduo olha para você e tem aquele preconceito, tem aquela raiva, fala mal de você, você sai de perto, ele comenta. Eu sei que o mundo é assim, há uma tendência natural no ser humano de falar mal, de perseguir, de ter inveja. Estou vendo aí a dona Shirley, a Vera, estou vendo a Daniela, a doutora Daniela de Vargem. Deus abençoe vocês, queridos. Muito bom. Mas veja, o mundo tem um comportamento que não é o comportamento cristão. Não é o comportamento que Deus quer que nós tenhamos. Deus não quer que nós paguemos o mal com o mal. Porque esse é o espírito do mundo. Vá, forra, não deixe por menos. Faça o que você pode fazer, prejudique. Não é isso? A vingança é um prato que se come frio. Planeje a destruição do teu inimigo. Faça de tudo para destruir aquele que de alguma forma te agride. Então, esse é o texto da palavra de Deus que fala, não faça isso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós vamos ver o que é viver nesse mundo, resistindo a essa tentação natural de revidar. Como é que nós somos muitas vezes atraídos para esse revide e Deus contém os nossos sentimentos, os nossos piores sentimentos. Estou vendo a Ana Seixas, olha aí, que bacana, Nalva lá de Natal, Ana Seixas aqui de Grama. Deus abençoe, Ana. Estamos orando pela Silvia, viu? Sabemos que ela está internada, passou pela cirurgia, que Deus abençoe a vida dela e toda a sua família que nós amamos tanto aí em São Sebastião da Grama. Olha o Laura aí também. Muito bem, meus queridos. Então o texto é esse. Não, vença o mal com o bem. Não te deixe ser vencido pelo mal. Não faça isso. Então, em primeiro lugar, o texto vai nos dizer, não deixe que o mal domine você. Não se deixe vencer do mal. Não permita que o mal vença você, que o mal domine você, controle você. Que esse mal nutra o seu coração ao ponto de te fazer uma pessoa ruim, uma pessoa má, vingativa, cheia de ódio, cheia de amargura, de violência, de traição, de indiferença. Não faça isso. Não deixe que a sua vida, a sua alma seja controlada pelo mal. Não se deixe dominar pelo mal. Eu sei que nós temos uma tendência natural a isso. A Bíblia chama de velha natureza. A Bíblia fala que são as obras da carne. Olha que interessante. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, as quais Deus tem ódio, Deus não gosta disso. Nós temos uma tendência natural, temos uma tendência humana de reagir dessa forma quando somos agredidos. Mas se nós reagirmos da mesma forma, nós nos igualamos àqueles que nos agridem. Nós ficamos no mesmo nível. Nós permitimos que o mal que está sendo feito contra nós nos domine.
Nós é que nos tornaremos pessoas vingativas, pessoas amarguradas, pessoas com um mau humor muito grande, sempre reagindo, sempre atacando, sempre tentando a vingança. Isso é muito triste. O texto fala: não te deixes vencer do mal. Não permita que o mal vença você. Porque a pessoa que se entrega à raiva, se entrega à amargura, se entrega ao desejo de vingança, essa pessoa não está fazendo a vontade de Deus. Não é assim que Deus quer que nós vivamos. Ao contrário, Ele quer que nós vivamos na presença de Deus, buscando a paz, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Se deixarmos que esses sentimentos nos dominem, nós seremos derrotados espiritualmente. É impossível você ser um crente fiel, vitorioso, cheio do Espírito Santo, nutrindo todos esses sentimentos de amargura. A Bíblia fala que a raiz de amargura, ela entra na nossa vida, ela nos destrói, ela nos corrói por dentro e ainda contamina os outros. Nós passamos a ser pessoas nocivas àqueles que estão ao nosso lado, porque nós não só permitimos que o mal controle o nosso coração, como também transparecemos isso para aqueles que estão ao nosso lado. Então o texto, em primeiro lugar, vai dizer: não te deixes dominar pelo mal. Viva uma vida pura e santa na presença de Deus. É isso que está no texto, dentro do seu contexto, que eu li, do 17 até o 21, mostrando como que Paulo está orientando a igreja a viver de uma forma amorosa, produzindo, praticando bem, fazendo as coisas boas. Então, não te deixes dominar pelo mal. Não permita que isso aconteça. Não permita que o mal vença o seu coração, vença a sua alma, turbe o seu coração, atrapalhe a sua vida com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, escolha o bem. Escolha bem, porque o bem é o caminho de Deus. O bem é o caminho de Deus. Olha que interessante. Vocês se lembram quando Jesus Cristo, esteve no mundo e ele foi atacado, foi perseguido? Se você ler, por exemplo, Isaías 53, você vai ver quantas coisas fizeram com Jesus. Foi humilhado, foi perseguido, acabou sendo chicoteado, foi então crucificado. Então o texto vai dizendo quantas coisas fizeram contra Jesus. Mas Jesus não reagiu da forma errada. Jesus reagiu da forma certa. Você lê, por exemplo, em Lucas, capítulo 23, versículo 34, ele dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A atitude de Jesus era uma atitude completamente diferente da atitude do mundo. Perdoa-lhes, Senhor. Eles não têm nem noção do que estão fazendo. Olha aí o Tupã, olha aí o Emilson, que gostoso. Deus abençoe vocês, queridos. Então vejam, escolha o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então escolha o bem, porque o bem é o caminho de Deus. Nós precisamos responder o bem com o bem, entendendo que o bem não é fraqueza, é força, é vitória. Ao invés de eu ser levado pelo mal, eu resisto ao mal e triunfo sobre ele, respondendo bem quando sou agredido. Jesus é esse exemplo que eu acabei de citar. É o exemplo para mim e para vocês. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem, não têm noção do que estão fazendo. Essa atitude agressiva, essa atitude má, essa atitude perversa não pertence ao ensinamento de Deus. Eles não sabem o que fazem. Com isso, Jesus venceu na sua vida o mal que estava sendo praticado contra ele. Ele venceu de modo definitivo. Por isso é que ele ressuscitou no terceiro dia, porque ele não respondeu com a mesma amargura, com o mesmo ódio. Ele os perdoou. Perdoou a ignorância, perdoou a falta de educação, perdoou a atitude errada, perdoou a agressão, perdoou as mentiras, as traições, a violência, a indiferença, o ódio. Ele venceu tudo isso. Teve uma atitude pacífica,
uma atitude amorosa, uma atitude de perdão. Foi isso que Jesus fez. Então veja, escolhendo o bem, olha, não te deixes vencer do mal, não deixe que o mal te domine, mas escolha o bem, porque o bem é o caminho de Deus na minha e na sua vida. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, temos que aprender com Jesus como é viver neste mundo. Nós precisamos tirar do nosso coração a amargura e reagir ao mal com o bem. Dessa forma, nós fazemos aquilo que é da natureza de Deus. Permitimos que o Espírito Santo ministre na nossa vida. O bem, em terceiro lugar, é também a sua arma de guerra. Olha que interessante, de guerra espiritual. O texto vai falar, se você agir dessa forma, você não só impede que o outro continue te agredindo, porque vai ter uma quebra de braço, você reage, ele reage mais forte, você tem que reagir mais forte, você mata o mal pela raiz. Com a sua atitude boa, escolhendo o bem, você anula a agressividade e você usa essa bondade, essa escolha do bem como uma arma, porque o texto vai falar assim agindo dessa forma, você agindo dessa forma, você vai acumular brasas vivas na cabeça do seu inimigo. Isso aí é uma citação lá de Provérbios capítulo 25, Paulo está citando Provérbios, diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Olha a atitude diferente. Ao invés de você se recusar a abençoar o seu inimigo, ao contrário, faça o contrário, abençoe seu inimigo. Tente uma abordagem conciliadora, tente amar, tente demonstrar carinho e afeto por aquele que te agride. Olha o que o texto diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará a você. Está lá, Provérbios capítulo 25, versículos 21 e 22. É o que Paulo está citando. Faça isso. Deixe Deus cuidar disso. Entregue tudo isso à ira, não à sua própria, mas à ira de Deus, porque Deus defenderá a sua causa. Faça dessa forma. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus agir através de você, fazendo o bem. Então o texto aqui de Romanos fala sobre isso. Porque ao agir dessa forma, você constrange o seu inimigo. Ele leva um susto. Quanto nós já não ouvimos de pessoas que foram agredidas e de repente tiveram uma atitude positiva e aquele que agrediu fica sem palavras, não sabe o que dizer, não sabe o que pensar, qual a reação, fica sem reação, porque aquele que foi agredido, que tinha tudo para agredir, para revidar, se cala e age com bondade na hora que vem a sua oportunidade de fazer o mal. Muito interessante. Você tem a condição de usar a bondade, usar a sua atitude positiva como uma arma de guerra espiritual. Você impõe na sua relação com o outro que te agride, você impõe uma postura espiritual, uma postura correta, uma postura cristã, inspirada no exemplo do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, o texto está dizendo, não te deixes vencer do mal. Não permita que o mal domine o seu coração. Em segundo lugar, escolha o bem, porque ao escolher o bem, você estará escolhendo o caminho de Deus, o caminho de Jesus na sua vida. Em terceiro, o bem é uma arma de guerra espiritual. Você, através do bem, você vai chocar, você vai constranger o seu inimigo. Vencer o mal com o bem é um ato de fé, é um ato pelo qual você declara algumas verdades. Em primeiro lugar, você declara através do bem que o perdão é mais poderoso que o ódio,
que a misericórdia é mais forte do que o julgamento raso e barato, que a compaixão alcança onde a violência não chega. Isso é maravilhoso. Você vai estar semeando o amor, passando para o outro aquilo que faz a vontade de Deus e o coração de Deus se alegrar. Alguém caluniou você? O que você deve fazer? Responda com verdade e oração. Alguém te ignorou? Ame em silêncio. Você não precisa revidar. Ame em silêncio. Alguém te prejudicou? Ajude essa pessoa assim mesmo. Ajude. Ela precisou. Vem à porta da sua casa, pelo amor de Deus, me ajuda. É o seu inimigo, aquele que te atacou. Meu pai tem muitas experiências assim, quando ele morou no sul de Minas. Pessoas que o prejudicaram de muitas formas. Ele, como médico, abençoando as pessoas daquela cidade, onde eu nasci, São João Batista do Glória, e ele reagia com bondade. Ele era um médico competente, socorria a todos. Os inimigos tinham que ir a ele nos momentos de angústia, de ferimento com vaca, com boi, com acidentes. Teve até uma situação em que um grande inimigo dele, né, num ato de desespero, porque a mulher teve a criança em casa e não queria então ter aquela humilhação, entre aspas, de ir atrás do médico crente, né, do médico protestante. Então ela teve a criança em casa e a criança no parto morreu. E no desespero, não tendo outra situação, chamaram o médico. E meu pai vai àquela casa. Olha aquela criança que já estava embrulhada num saco plástico ali debaixo da mesa. Tira aquele corpinho inerte debaixo da mesa. Traz para cima de um local ventilado. Limpa a criança e faz respiração boca a boca. Massageia o peito da criança. E essa criança volta à vida. A família ficou impressionada, não tinha o que falar. Como é que nós, tão contrários a esse médico, agora somos atendidos com tamanha bondade ao ponto de ressuscitar, trazer à vida o nosso filho? E aqui naquele momento a família inteira mudou de atitude. Não, nós vamos ter esse médico aqui, é aqui que ele tem que ficar, vamos construir um hospital, ele vai morar entre nós, vai ser um médico da nossa cidade. E assim foi. Depois ele saiu de lá e tudo mais. Quer dizer, o coração das pessoas mudou por causa de uma postura de bondade, uma postura de compreensão, uma postura de dever cumprido, uma postura de um cristão autêntico que estava ali para abençoar os seus pacientes e não se vingar. São essas atitudes para o mundo, elas parecem loucura. O mundo não entende essas coisas, o mundo quer o revide, quer a forra, o mundo quer que você sofra as consequências do mal que você fez. Isso é o mundo. Mas o cristão não se deixa vencer do mal. Ele vence o mal com o bem. Ele perdoa, ele entende que o outro não tem condições emocionais e espirituais para agir de outra forma. Ele tem Deus no seu coração, o outro não tem. O outro age de acordo com a sua natureza carnal, maldosa. O cristão é diferente, ele tem o Espírito, e o Espírito dirige o cristão para uma atitude diferente. Então, em primeiro lugar, não te deixes vencer do mal, não deixe que o mal te domine. Escolha o bem, em segundo lugar, porque este é o caminho de Deus. Em terceiro, o bem que você pratica é uma arma espiritual contra aqueles que o atacam e o agridem. E em último lugar, quarto lugar, o bem nos dá liberdade interior e autoridade espiritual para falar de um Deus real, verdadeiro, que habita os nossos corações. Não se deixe vencer do mal, mas pratique o bem, porque o bem vai te dar autoridade espiritual. Não mude, seja você, haja com seu caráter cristão. Se aquele que te agrediu ontem vier a você hoje pedindo ajuda, ajude-o. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se precisar de perdão,
está aqui o perdão. Se precisar de orientação, está aqui a orientação. Se precisar de acolhimento, estou aqui para te acolher. Se você puder agir na presença de Deus dessa forma, você vai exaltar o nome do Senhor na sua vida. Não se torna uma pessoa que age assim, não se torna um refém da dor, um indivíduo amargurado, sempre maquinando pelo ódio, pela motivação errada, o extermínio ou o prejuízo do outro. Não carrega o veneno da mágoa, torna-se testemunha viva do caráter de Cristo, se liberta e ainda planta sementes de transformação no coração do outro. Brasas vivas no coração do outro, ele vai ficar impressionado. Que pessoa é essa? Eu só falo mal, eu só agrido, mas foi o único que me ouviu, foi o único que me ajudou. Quando eu precisei de dinheiro, foi ele que botou a mão no bolso, não aqueles que me davam tapinha nas costas. Ele se sacrificou por mim. Essa é a atitude do cristão. Para encerrar, deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida. Não deixe que a carnalidade humana domine o seu coração e aquelas obras da carne invadam a sua alma e transformem você numa pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa difícil de lidar e de conviver. Não, deixe o Espírito dominar seu coração. O que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23? Fala assim: mas o fruto do Espírito, a ação do Espírito no seu coração, é o quê? É amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deixe Deus dirigir o seu coração. Não entregue, não dê o seu coração ao mal. Entregue seu coração ao bem, para que você faça a vontade de Deus, para que você use essa bondade como um instrumento contra o mal, uma arma de guerra espiritual. E assim você terá no bem a liberdade interior, a tranquilidade, a paz que você tanto precisa para viver nesse mundo sem se deixar contaminar pelas maldades daqueles que o cercam. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida com amor, com alegria, com paz, com paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Essa é a verdade que eu quero passar para você hoje. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Entregue seu coração a Jesus. Deixe Ele agir na sua vida. Se você hoje está vivendo uma vida de ódio, de rancor, de angústia, de tristeza, de mágoa, coloque isso tudo diante de Deus. Coloque isso diante do Senhor Jesus. Deixe Ele colocar um ponto final nisso tudo e transformar o seu coração de pedra num coração sensível, de carne, pronto para perdoar, pronto para entender, pronto para abençoar aqueles que estão ao seu lado. Porque é assim que você vai ser feliz, é assim que você vai abençoar o seu próximo, é assim que você vai glorificar a Deus, é assim que você viverá uma vida na presença de Deus como um cristão verdadeiro, um cristão sincero. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, sabemos que a nossa tendência, a nossa inclinação é revidar, é maltratar, é humilhar, é ignorar, é nos afastar daqueles que nos odeiam e nos perseguem. Mas que o Senhor possa mudar o nosso coração e nos transformar em instrumentos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, a partir do nosso coração, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, nas pessoas de nossa convivência. Que o Senhor nos abençoe para que possamos abençoar os outros. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém.
Amém, queridos? Vamos deixar Deus agir na nossa vida. Vamos cantar o Amém Tríplice, que é falando, Senhor, é assim que eu quero viver. Afirme isso, é assim que eu quero viver. Cante para Jesus. Cante comigo, 3 vezes. Amém. 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 Queridos, encerramos. Eu peço que você mande essa live para outras pessoas, compartilhe no seu Facebook, deixe que as pessoas também ouçam a palavra de Deus. Acabei de ver a Dani Vidolin, o Valdecir, a Daniela, a Nalvo, Tupã, a Sônia, ali perto de Campinas. Que bênção. Ó, o Menes também aí. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite. Até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Um forte abraço, queridos. Compartilhem essa live se vocês puderem. Muito obrigado, uma boa noite.